questão da redução da maioridade penal, você é a favor ou contra? Manifeste-se, mande o seu e-mail para cidadanianoar@tvsecolo21.org.br ou pelo telefone, ligue, participe, 0 operadora 19 3871 Dr. Richard Paisquim, qual é a penalidade hoje para menores de 18 anos que cometem aí homicídio? Ele definiu o tipo de o sistema do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é um pouco diferente. Como o objetivo principal não é reprimir, não é aplicar uma pena, mas sim o que a lei chama de medida socioeducativa. O objetivo é educar esse jovem para que ele não volte a reincidir e possa, depois dos 18 anos, alcançar a cidadania plena. Tanto é que depois dos 18 anos ele sequer fica com antecedentes criminais, não existe isso, né? Então, o objetivo é recuperar. A lei estabelece um prazo máximo de 3 anos de internação, né? E nesse ponto que eu queria colocar. Embora a população clame por justiça nessas situações, né, mais graves, nessas situações, né, em que ocorre a morte da pessoa, violência, tortura, exatamente, todos nós repercussões. O fato é que nós temos sempre que ter um objetivo final, que é buscar a paz social e a dignidade, é claro, não vamos falar, e a dignidade da vítima, é claro que nós temos que zelar por isso, mas também da dignidade da sociedade como um todo, né? E é isso que nós temos que ter como objetivo. E nesse objetivo não me parece hoje que a proposta mais lógica seja a redução, mas sim de aumentar o prazo. Quanto tempo de internação, doutor, o senhor imaginaria? Porque também não podemos ter penas cruéis, artigo 5º ou ad eterno, né? Sim. Quanto tempo ficaria internado ali? Nós temos vários projetos hoje no Congresso Nacional, dentre eles do governador Geraldo Alckmin, que sugere, né, o prazo de 10 anos. Eu acho que 10 é um pouco excessivo. Entretanto, eu acho que um prazo razoável de 5, talvez até 8 anos. Mas não em presídio. Não em presídio, né, mas em uma unidade específica. Que não existe. Que não existe e que deve ser criada. Medida socioeducativa não parece um paternalismo do Estado com relação a uma agressão tão forte como um homicídio, tirar a vida de alguém, e o Estado vai lá e fala, olha, 3 anos aqui para você pensar, meu filho, não faça isso. Não fica meio irônica a situação na prática? Eu gostaria de saber a opinião de todos os senhores que estão aqui. Como a doutora colocou aqui, que ela fala do ambiente que a criança cresce, do ambiente já totalmente podre, o Estado tem que buscar lá aquilo que é hipócrita. Se o Estado não for lá buscar a criança ali, destituir o poder de família e tentar salvar a criança... Salvar a família se possível. Salvar a família se possível também, doutora, mas se não vai fazer lá, depois quer penalizar, jogar na cadeia, esquecer lá e fechar a porta? Porque o problema é o seguinte, cria a lei antes de se criar a estrutura para aplicar a lei. Está errado. Então tem que primeiro cria a estrutura, depois aplica a lei naquela estrutura. Agora, fazer lei para depois ver como cumprir, aí não vai. Olha, tem um dado aqui para enriquecer a nossa conversa, que é o seguinte, em Portugal e na Argentina, o jovem atinge a maioridade penal aos 16. Na Alemanha, a idade limite é 14 anos. E na Índia, 7 anos. 7 anos é demais, né, doutor? São concepções, né? São concepções, um país está sempre olhando para o outro, né? Mas o fato é que nós temos que levar em consideração diversas coisas. Dentre elas, é que o Estatuto da Criança e do Adolescente, hoje, né, é a vitrine do Brasil em termos de atendimento à criança e adolescente. É considerada a legislação mais avançada em termos de adolescente, né, no mundo. Tanto é que vários mais países da América Latina já adotaram o nosso sistema, né? Nós sabemos que a ONU recentemente, com a sua comissão, né, teve em Brasília uma reunião tratando da questão da convivência familiar e comunitária, também elogiou a nossa legislação. O fato é que nós estamos caminhando, né, para humanizar o atendimento, né? A questão nada justifica a violência. Se nós formos pegar
efetivamente, olha, a violência tem que ser combatida, todo mundo vai dizer, olha, a violência tem que ser combatida. Ou seja, ninguém pode matar. Nem o maior pode matar o outro maior. E não é por isso que nós vamos implantar nesse país, né, a pena de morte. Doutor Danilo, o senhor falou de uma questão aí, achei até algo a ser explorado, interessante, né? A questão biológica, não entendi como é que é, cronológica, né? O adolescente a gente analisa pelo tamanho, quer dizer, esse aí é grande, então esse daí eu corro risco com ele, ou não, esse é pequeno, com corretivo ele se endireita rapidamente. Que história é essa? A cronologia, a idade tem a ver também com a periculosidade, do seu ponto de vista? Não, Thanos, a minha linha de raciocínio, eu penso da seguinte forma: eu acho que para nós adotarmos um critério de maioridade, nós temos que pensar por que o legislador entende que o menor de 18 anos é inimputável. O nosso legislador ele entende que o menor de 18 anos ele é inimputável porque é uma presunção absoluta de que ele não tem capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta. Não é isso. E de determinar-se nesse sentido. Não é isso não. Não é isso não, é mais amplo. O conceito é mais amplo. Ele tem o caráter por isso que eu não queria muito com a Lula. Ele passa as pessoas, pelo leite, por uma coisa. Pelo que você está falando, ele não sabe o que ele está fazendo. Ele é sugestionável. Os valores são Mas fracos. ele se deixa levar. Mas a doutora não acha que na época, o jovem de hoje, ele tem um amadurecimento, o jovem, eu digo adolescente de 16 anos, de 16 a 18 anos, ele teve um amadurecimento precoce em razão dos meios de comunicação. Se ele tivesse um amadurecimento precoce, ele não sairia vestido da mesma forma que os colegas, ele não usaria o mesmo tipo de cabelo, o mesmo tipo de óculos, o mesmo tipo de comprimento, tudo igual. Se ele tivesse um amadurecimento, ele não tem. Ele é sugestionado. Outro dia eu encontrei uma moça com uma roupinha parecida com a senhora. Com a minha? Então é coroa, não é mocinha. Doutor Richard, essa questão do votar, 16 anos o adolescente pode votar. Ele não passa a ser um cidadão, um meio cidadão, quer dizer, ele pode ter alguns direitos e não tem outros. Quer dizer. Toda opção que a gente tem na lei é uma opção política. Desculpe, só para complementar, doutor, só para complementar, opção política, mas ele vota naqueles que fazem a nossa lei. Sim, não é muito forte isso? Eu acho forte, mas também, da mesma forma, não é obrigatório a partir de 16 anos. Né? O que o legislador entendeu? Ele entendeu que algumas pessoas, né, uma vez que tenham consciência de que podem participar no campo político, né, no exercício da sociedade, podem fazer ou não. É uma questão de opção. Mas me parece que uma coisa não tem exatamente a ver com a outra. Eu vejo com bons olhos, é um degrau a ascensão da personalidade, do amadurecimento que o doutor Danilo tratava. Mas os doutores não acham contraditório ele poder votar, ele ter capacidade de distinguir as atribuições do Poder Executivo. Mas ele não tem capacidade, em regra ele vota errado. Mas aí em regra ele vota errado. Melhor falar mesmo. Aí quer falar, nunca evitou por falar mesmo. Isso é uma manipulação do mundo. Mas isso é claro que é. Mas aí nós temos que partir do princípio que ele vota certo. Que ele tem entendimento suficiente para votar naquele representante que ele acha que vai atender aos seus interesses como adolescente. Para sua família, para o seu âmbito familiar, para o seu familiar. Eu acho que o que ele vê é o umbigo dele, a família, a sociedade, a visão dele é pequena. O grupo dele. Doutor Mamed, deixa eu passar aqui, o senhor fique atento aqui. O senhor entende dessa forma? Eu diria que cada pessoa, a gente também sabe de quem os jovens estão votando, já que o voto é secreto. Então não creio que a gente possa dizer se estão votando certo ou não. Mas o fato... você tem vários partidos aí que agrupam jovens. Mas o fato é que é uma questão de opção política. E quando nós falamos de opção política, nós temos que considerar todos os elementos. Por que o jovem está cada vez mais sendo trazido pelo crime organizado, pelos traficantes?
Porque eles entendem que o adolescente, em primeiro lugar, é mais influenciável. Entendem que um sistema que seria mais favorável ao adolescente, né, tiraria o criminoso da ação direta e colocaria o adolescente no lugar para evitar que o maior... Que ocorre com frequência. Que ocorre com frequência. Então, vamos ver, nessa opção política. Amanhã, o que vai acontecer se houver redução da maioridade penal? Hoje, a maioria dos adolescentes que praticam atos infracionais, como roubo, aliciados por maiores, que são aliciados por tráfico, 16 a 17 anos, eles vão começar a puxar com quem? 14, 15, 14, 13, você. Isso é 1 mais 1 igual a 2. Você concorda com o doutor Richard Paikin, com a doutora Teresa Doro, com o doutor Danilo, doutor Mamed? Não concorda com ninguém? Participe. Cidadania no Ar, @TV Século XX.